Bom dia a todos! Novamente estamos juntos para a louvor e adoração do nosso Deus nessa live e que seja um dia agradável para nós todos, que Deus abençoe sua vida, que esse dia seja um dia de alegria, que você possa estar se sentindo desafiado a viver cada dia na presença do Senhor, ok? Nós estamos abrindo essa live com este propósito de abençoar a sua vida, querido irmão e amigos que estão nos sintonizando. Queria dar um tempinho bem rápido para você se ajeitar, convidar outras pessoas, já vai convidando, quem já está ao vivo aí, sintonizado, já se comunicando com seus amigos, chamando-os para assistir esse tempo conosco, esse culto, esse estudo tão gostoso que temos feito, ok? Dá uns minutinhos para você se organizar. Sem provações tem passado porque falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs. Que grande ilusão, mentiram ao seu jovem coração, mas nunca é tarde, não. Sai da escuridão ao novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e parece um sonho, mas nem a distância engana. O coração de quem ama não pode esquecer. Os seus braços fracos, tropeções, seus olhos reviram e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar, mas nunca é tarde, não. Sai da escuridão ao novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Nunca é tarde, não. Sai da escuridão ao novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, Deus seja louvado, né? Que música linda, né? Que a gente pode se alegrar com um Deus tão maravilhoso, um Deus que sempre está presente a nos receber, a estar nos aceitando, mesmo nas nossas limitações e na nossa pequenez. Nós vamos orar ao Senhor, pedir a direção dele para esse tempo agradável que vamos passar, esse tempo de culto. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, louvado seja o teu nome, Senhor, pela tua fidelidade. Ó Senhor, nos acompanhou durante toda a semana que tem se passado. E agora, Deus, nós estamos abrindo uma nova semana, nós queremos glorificar o teu nome, nós queremos te honrar, nós queremos te louvar, porque o Senhor merece a nossa adoração. Que em tudo o teu nome seja louvado e glorificado na beleza da tua santidade, Senhor. Abençoa os meus irmãos, meus amigos que estão ouvindo. Ó Deus, que a tua graça esteja sobre as suas vidas e possam, ó Deus, estar acreditando, estarem na dependência de que todo esse tempo, Senhor, o Senhor está falando, o Senhor está cuidando, o Senhor está junto de nós. Continua a falar aos nossos corações, pois o Senhor é bom, o Senhor nos ama e nós também te amamos, Senhor, e queremos viver a graça do Senhor, o amor do Senhor nas nossas vidas, amém? Que Deus continue
Ó Deus, nos dando paz para esse tempo e para os nossos amigos que estão ouvindo essa live neste momento. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Glória a Deus. Eu quero deixar um texto da Palavra de Deus antes de nós apresentarmos a nossa agenda, que a gente está orientando sempre os irmãos, ok? O texto que eu tenho é o Salmo de número 19, nos versículos de 1 até os versículos 8 por aí, tá? A gente vai num texto mais ou menos que fale ao seu coração. A Bíblia diz que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia ele fala disso e o outro dia, uma noite se revela a outra noite. Sem discurso nem palavras não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e a sua palavra até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira, com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita, revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e torna sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doce do que o mel, do que as gotas dos favos. Por ela, o teu servo é advertido. Há grande recompensa em obedecer-lhe. Quem pode discernir os próprios erros? Observe-me dos desconhecidos. Também guarda os teus servos dos pecados intencionais, que ele não me domine, então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que a palavra da minha boca e o meditar do meu coração seja agradável a ti, Senhor, minha rocha, meu Redentor. Que maravilha! Deus é grande, né? Fantástico, e nós o amamos e o servimos de coração. Que Deus continue a falar a nós. Eu quero passar para você a nossa agenda, irmãos, que ela prossegue mais no sentido de estar lembrando os irmãos, né? Não temos assim nada tão diferente, mas é uma questão de lembrança para você. Queremos então chamar a atenção sobre o nosso culto de comunhão nas quartas-feiras. Estamos, e já fizemos a primeira experiência na quarta-feira passada, usando o aplicativo Zoom para termos uma interatividade melhor. E foi muito gostoso podermos ter ali a irmã Cláudia, né, a família da irmã Zileide, e a gente orando, falando, o Rogério também, né, falando conosco. Foi um tempo agradável, né, nisso. Então, na próxima quarta-feira, tá? Antes, na terça, eu já estarei mandando para vocês o link para que vocês possam acessar o Zoom, esse aplicativo, e nós estamos interagindo juntos, orando, falando, conversando, sorrindo, testemunhando e etc, tá bem? Abaixe rapidinho lá na sua casa, nessa semana, lá já segunda-feira ou terça, pode abaixar. E aí quando for lá para terça ou quarta de manhã, já estarei mandando o link para você acessar. Sexta-feira nós estamos tendo um tempo de oração. Se você está aproveitando isso, que tem sido edificante, é gostoso, alegra o seu coração, traz paz à sua vida, e nós oramos uns pelos outros. Precisamos de orar muito, né? Muitas situações que estão ocorrendo e precisamos de que nós estejamos, a igreja do Senhor esteja poderosamente em oração, clamando ao Senhor a sua intervenção. E os nossos domingos, nossos cultos, então, aos domingos, que está como esse agora, e logo mais às 18h30 estaremos novamente no ar, tá? Quero agradecer primeiramente a Deus e a sua vida
pela sensibilidade sobre sua contribuição para a manutenção das responsabilidades da nossa igreja, tá bem? Que Deus continue falando e abençoando a sua vida, né? Muitos irmãos têm aproveitado aquelas instruções que mandei no WhatsApp e estão assim fazendo, né? Ora indo lá na irmã Cláudia, ou então ora levando para fazendo o seu depósito no banco, enfim, o que tem sido as orientações que têm chegado a você. E por fim, eu quero lembrá-lo de que nós estamos lendo o livro de Lucas, né? Vamos continuar na leitura do livro de Lucas, tá? Que Deus continue abençoando a sua vida e possa ser beneficiado e abençoado nesta agenda, bem? Que Deus continue falando então ao seu coração. Que bom, nesse momento essa é a nossa agenda. Quero que você, assim, aproveite enquanto nós estamos na transmissão, já vai fazendo a divulgação, tá? Compartilhando com seus amigos. Começa aí já, começa a compartilhar, agora já vem a palavra de Deus. Já aproveita e compartilhe com seus amigos, ainda dá tempo, né? Para que estejam conosco, tá? E essa rede de amizades, de amigos, irmãos, ela vai crescer grandemente. Como eu falei para vocês, hoje nós tínhamos uma surpresa, né? Então, hoje, quem estará dando a palavra ao nosso coração é a irmã Fabrícia das Dores Alexandrino, né? Ela que trará para nós a palavra da meditação desta manhã. Então, será um prazer, né, matar a saudade de ver a nossa querida irmã e trazendo essa reflexão gostosa ao nosso coração, amém? Deus abençoe a sua vida. Fabrícia, esteja à vontade. Olá, bom dia, irmãos, amigos, graça e paz, tudo bem? Para mim é uma grande alegria estar aqui com vocês, um grande desafio, né? Primeira live da minha vida, né? Estamos aqui aceitando esse desafio, né? Então, para você que, assim como eu, ficou a semana inteira pensando qual vai ser a surpresa que o pastor vai apresentar, até pensei em colocar lá no grupo da igreja, será que o pastor vai apresentar um monólogo, vai fazer um acróstico, enfim, o que ele vai fazer, né? No domingo de manhã, numa live, qual será a surpresa? Mas então, aqui está a surpresa, né? Eu sou surpresa, para a honra e glória do nosso Senhor, que esse esteja um tempo de grande proveito, um tempo de valor, onde nós vamos trabalhar a palavra de Deus. Então, se você está aí na sua casa, eu quero que você pegue a sua Bíblia, você vai precisar da sua Bíblia, se você está usando o seu celular, pegue a sua Bíblia, se você está já no seu Facebook, então aí você pode usar a Bíblia do seu aplicativo, porque vai ser importante você estar com ela em mãos, porque nós vamos precisar. Vamos lá, queridos, nós estamos passando por um momento de pandemia, um momento de crise, onde temos vivido alguns momentos diferentes na nossa vida. Mas tudo aquilo que nós temos passado, nós devemos olhar sob a ótica da Bíblia, a ótica das Escrituras, porque nós temos Cristo como nosso centro. Então, são momentos difíceis que nós temos que ter sempre a perspectiva da esperança em Cristo Jesus. O mundo sofreu uma parada assim muito de repente, uma parada sem precedentes, então nós não estávamos preparados para isso, nossas mentes não tinham estratégias para poder trabalhar com essa situação. Foi tudo muito novo. Nós ficamos à mercê de circunstâncias, à mercê de informações. Muitas pessoas agora nesse momento sentem medo, muitas pessoas sentem insegurança, algumas pessoas já estão em crise de depressão, outras estão em crise financeira e nós precisamos ter um norte para tudo isso, né? Nós precisamos saber como proceder, né, diante de situações que não nos dão certeza com relação a um futuro, porque tudo veio muito de repente, né? Como se as pessoas estivessem num grande labirinto, procurando respostas, procurando indagações e batendo em portas, procurando e não encontrando. Mas
Eu, como você, sabemos que esse labirinto tem uma saída. Esse labirinto nos leva a uma resposta, nos leva a um lugar que nos trará paz, nos trará segurança, saída para desse labirinto. O caminho desse labirinto nós sabemos que é Jesus. Jesus é a nossa esperança, Jesus é aquele que nos trará conforto, que nos dá paz. E Ele mesmo diz em sua palavra, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Passar por crises, passar por dificuldades, não são coisas exclusivamente nossas desse século. Quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que grandes homens de Deus ao longo da história passaram por momentos terríveis, mas em todos esses momentos Deus estava com ele. E Deus está com você nesse momento, Deus está conosco nesse momento de crise. Deus estava com eles dando todo auxílio, Deus estava com eles dando todo escape necessário, Deus estava com eles em todas as circunstâncias. São vários os exemplos bíblicos que mostram Deus agindo, Deus amparando o seu povo em momentos difíceis, entrando com a provisão no momento necessário. E é exatamente sobre isso que eu quero compartilhar com você nesta manhã, que eu quero falar sobre a provisão de Deus, eu quero falar sobre um Deus que age em favor dos seus, em favor daqueles que o buscam, daqueles que o adoram, daqueles que professam, daqueles que o reconhecem como o único Senhor da sua vida. A provisão de Deus ao longo da história, ela está registrada nas Escrituras. Vários trechos nós podemos ver Deus se revelando de maneiras diferentes para que, no final das contas, a vontade e o propósito dele fosse cumprido. No livro de Êxodo, por exemplo, nós encontramos ali Deus cuidando do povo de Israel durante 40 anos em pleno deserto. 40 anos, quarentena, lembra alguma coisa? Talvez não, espero que não ficamos 40 anos, vamos só pela quarentena, 14 dias mesmo. Mas o que precisamos entender é que, independente da situação ou da circunstância, Deus jamais vai desamparar o seu povo. Porém, a solução para esses problemas muitas vezes e sempre passa uma parte pelas nossas mãos, pelas nossas decisões e pelas nossas atitudes. Alguma coisa a gente precisa fazer com relação a isso. Eu quero, então, lembra que eu falei para você pegar sua Bíblia? Você não pegou? Então vai lá e pega, que ainda dá tempo. Eu quero ler com você 3 passagens bíblicas, e nessas 3 passagens bíblicas nós vamos ver claramente a provisão de Deus. Então eu estou aqui com a minha Bíblia. O primeiro texto que eu quero que você abra aí comigo, é para abrir, viu? Não é para fingir que está abrindo, não. Eu já deixei marcadinho aqui para poder facilitar. Eu quero ler com você Êxodo 17, de 1 a 7. Então vamos lá, Êxodo 17, de 1 a 7. Eu vou dar 30 segundos para você abrir a sua Bíblia aí, enquanto eu vou tomar uma aguinha, que minha garganta secou. Êxodo 17, de 1 a 7, é o primeiro texto que eu quero compartilhar com vocês, que eu quero ler com vocês. Nós vamos fazer a leitura dessas 3 passagens, nós vamos ver claramente a provisão de Deus em favor do seu povo. Êxodo 17, de 1 a 7, fala sobre, aqui na minha Bíblia tem o texto, o tema, a água da rocha em Refidim. E diz assim: tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo os mandamentos do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Não havia ali água para o povo beber. Que situação! Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendes comigo? Por que tentais ao Senhor? Tende aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés, e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matardes de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante o povo e toma contigo alguns anciões de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe.
ferirás a rocha e dela sairá água. E o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel. Porque tentaram o Senhor, dizendo: Eis, o Senhor, está o Senhor no meio de nós ou não? A situação do povo, eles estavam sem água. Imagine você sem água na sua casa, sem ter o que beber, sem ter o que como cozinhar, sem ter como fazer a sua higiene pessoal. Uma situação, eles estavam aqui no meio do deserto, sem água, precisando de água, uma situação, uma crise instalada naquele momento. E qual foi a provisão de Deus? Chamou Moisés, pediu para que dele levasse junto alguns anciãos e Deus proveu o que eles necessitavam naquele exato momento. Eles não estavam precisando de dinheiro, não estavam precisando de roupa, não estavam precisando de comida, precisavam de água. E foi água que Deus deu para ele. Um segundo texto, abra comigo lá a sua Bíblia, o seu aplicativo, 2 Reis 4, de 1 a 7. 2 Reis 4, de 1 a 7. Nós também temos aqui também uma passagem em que, bem conhecida de todos nós, passagem em que Eliseu aumenta o azeite da viúva. Diz o seguinte aqui: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, o que é que tens em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe-te à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, ele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E esses lhe chegavam as vasilhas e as enchiam. Cheias vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ela respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teu filho vivei do resto. Mais uma situação crítica perante a vida de uma pessoa, em que ela não tinha recurso para poder pagar suas dívidas, e o que ela tinha de mais precioso era a vida dos seus filhos, que seriam levados então como escravos. E Deus, através então de Eliseu, operou um milagre na vida dessa mulher, entrou com a provisão que ela precisava. E o interessante é que Deus, ele sempre dá além do que a gente precisa, porque ela realmente precisava pagar as suas dívidas. E qual que é a palavra de Eliseu para ela? No final: vivei do resto. A gente não sabe quanto tempo essa mulher viveu, quanto tempo de vida ela teve com seus filhos, mas eu acredito que enquanto ela viveu, ela pôde usufruir daquele azeite, porque a palavra é viver do resto. A gente não sabe quanto tempo, então foi a provisão de Deus na vida daquela mulher também. E mais uma terceira passagem, eu quero que você abra então a sua Bíblia, vamos lá para o Novo Testamento, agora em Filipenses 4, os versos de 14 a 18, nós encontramos Paulo aqui se dirigindo aos filipenses numa palavra de gratidão. Gratidão àquilo que os filipenses tinham feito por ele, E a palavra do Senhor diz assim, então, a partir de Filipenses 4, a partir do verso 14. Todavia fizeste bem, associando-vos à minha tribulação. E sabeis também vós, ó filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós. Porque até para Tessalônia mandaste não somente uma vez, mas 2, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, e desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível de Deus.
3 situações, irmãos, onde nós vemos Deus agindo com providência. O que essas passagens têm em comum? O que de fato nós aprendemos com ela? É interessante notar que nesses 3 textos, alguém, vamos colocar esse alguém entre aspas, né, que intermediou a solução do problema. Né? O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus age através das pessoas. Olha para essa crise de pandemia, nesse momento em que o mundo está vivendo. Você se tem se colocado numa posição de vítima da situação ou você tem aproveitado as oportunidades para ir da sua casa ser agente de transformação? Deus age através das pessoas. Você tem se vitimado ou você tem agido em favor daqueles que realmente precisam? Deus age onde nós não temos condições de agir. Isso mesmo, em qualquer situação, existe uma parte em que cabe a mim e uma parte que cabe a Deus. E quando eu não posso mais operar, Deus entra, porque Deus sabe, Deus governa, Deus ele tudo controla. Você deve estar se perguntando então, tá, qual que é a minha parte então? Se Deus ele opera no impossível, qual que é a minha parte? A minha parte, a sua parte é ter fé e descansar nesse Deus que tudo sabe, tudo controla, tudo suporta. Veja o que está escrito em Isaías 64:4, diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem se ouviu ou se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Esse é o nosso Deus. Creia, queridos, que Deus está trabalhando em seu favor. Mesmo em meio a essa crise, em meio a essa situação, Deus está trabalhando. Quando vierem as dificuldades, não perguntam onde está Deus, né? Será que Ele realmente se importa comigo? Se importa sim, Deus se importa com você, né? Ele não nos abandona. E se você tiver alguma dificuldade, está aqui, procura a Bíblia, né? Ela nos dá todas as respostas, Deus não nos abandona. Olha, veja lá o que está escrito em Salmos 9:10. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonaste o que te buscam. Jeremias 29:11-12 diz o seguinte: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar os fins que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. 2 Crônicas 7:14. Esse meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Este é um Deus que nós servimos, um Deus que não nos ampara, que está conosco no meio das dificuldades e Ele não nos abandona. Se você ama Jesus, Ele está com você sempre, porque foi essa a promessa dele, que estaria conosco em todos os momentos até a consumação dos séculos. O Todo-Poderoso, o Deus, Ele está ao seu lado. Não desista, Deus não vai te abandonar no meio dessa crise, Deus não vai te abandonar no meio da sua dificuldade. Eu quero compartilhar com os irmãos, dentro dessa mensagem, algo acerca da provisão de Deus, né? Algo maravilhoso que Deus fez na minha vida, na vida da minha família, e eu acredito que isso possa edificar a sua vida em meio a essa pandemia. Todos os irmãos sabem, alguns amigos também, que nós abrimos uma empresa há pouco tempo, uma empresa de doces, chocolates, bolos, enfim. Eu deixei meu emprego numa empresa para poder abrir essa empresa familiar. E então nós nos preparamos para a Páscoa, como qualquer outro empreendedor que estava se preparando. Compramos tudo, fizemos o nosso estoque para poder participar dessa Páscoa. Nós já produzimos ovos, já tem uns 3 anos, então nós compramos um estoque considerável e de repente veio a crise. Veio a pandemia e fecha tudo, isola tudo, isolamento social. Então o nosso estoque estava lotado e de repente tudo aquilo que nós tínhamos de expectativa foi a zero, né? E não tínhamos para onde correr a não ser para Deus, né? Nós nos
colocamos diante de Deus, a gente ia participar de uma feira de exposição, a feira foi cancelada, nós iríamos fazer uma campanha, a campanha foi cancelada e o nosso estoque ele ficou completamente lotado e sem nenhuma perspectiva de venda. Nós oramos, colocamos isso diante de Deus e louvamos a Deus por todas as situações. No sábado passado, no sábado anterior, antes da Páscoa, à noite, faltava uma semana para Páscoa e nós estávamos com pouquíssimos pedidos, aquilo que já havia sido pedido já estava pronto para poder entregar. Aí quando foi à noite eu peguei meu celular e comecei a fazer alguns contatos, disparar convite, enfim, se comprometendo a entregar os ovos para essas pessoas que fizessem então os pedidos. E descansei em Deus. Até umas 9 horas da noite entrou um número considerável, assim, pequeno de pedidos, mas entrou, graças a Deus. E quando foi meia-noite, entrou uma pessoa, né, de um meu relacionamento, me chamou no WhatsApp e perguntou se eu tinha estoque suficiente para poder fazer ovos. Eu falei, sim, tenho, né, a situação tá bem parada, eu tenho esse estoque. Essa pessoa, uma amiga minha muito conhecida, os irmãos também conhecem de nome, que eu sempre comento dela na igreja, é a missionária Nauzira Nascimento. E ela me convidou para poder, através da minha empresa, fazer ovos para uma campanha que ia distribuir ovos para crianças carentes em 3 comunidades de São Paulo. Eu falei para ela que eu tinha um estoque sim, que eu poderia fazer. E no início ela me pediu 280 ovos. E falou assim, tudo bem, eu vou... Eu não tinha o tamanho da forma que ela queria, então o desafio era primeiro encontrar as formas para saber se eu ia conseguir cumprir com o compromisso. Então eu saí logo no domingo, fui atrás das formas, consegui comprar as formas e dei o recado para ela, Ana, consegui as formas, então eu vou conseguir fazer. Só que aí de 280 aumentou para 500 ovos. E aí eu louvei a Deus e começamos então a trabalhar. E trabalhamos, e aí foram entrando os novos pedidos, e a gente não disse não para pedido nenhum, graças a Deus. Porque quando nós paramos para poder disparar para as pessoas, Deus sabe qual era o sentimento do nosso coração. Então agora não caberia nós falar, olha, eu não vou te atender porque eu tenho uma campanha de 500 ovos para poder fazer. Pelo contrário, nós louvamos a Deus, e Ele entrou com provisão no momento que nós estávamos precisando. Eu compartilhei isso com algumas pessoas, eu falei, não é pelo dinheiro, que iria entrar, mas sim pelo fato de ter um material ali parado que poderia estragar, enfim, porque graças a Deus nós nos preparamos antecipadamente para essa Páscoa, então o nosso investimento estava todo pago, graças a Deus. Mas o que eu quero compartilhar é que Deus ele age no momento em que Ele acha conveniente, segundo a sua santa e perfeita vontade. Então, dos 500 ovos que foram pedidos para nós, em 5 dias, nós produzimos 431 ovos. E o nosso estoque zerou. Graças a Deus por isso. Entregamos no sábado à tarde, às 4 horas, veio um casal de Diadema buscar esses ovos e eles ajudaram a gente a terminar de embalar os ovos, tudo, levaram. Só que aí quando foi à noite, né, a pessoal da campanha falou assim, olha, você consegue produzir o restante? Porque teve uma comunidade que ficou sabendo da nossa campanha, tudo, e eles querem, e a gente não queria dizer não para eles. Então no domingo de manhã a gente foi, comprou mais ovos, mais chocolate e produzimos os restantes dos ovos. Eles aumentaram mais ainda o pedido. Então assim, a gente parou realmente de trabalhar com relação à Páscoa na terça-feira à tarde, só quando a gente entregou essa segunda leva. Provisão, queridos. Esse é um Deus que age em meio às nossas necessidades. Eu não sei qual que é a necessidade que você está passando, eu não sei qual a dificuldade que você está passando, mas Deus, Ele sabe o que é melhor para nós. E eu queria que você tivesse essa certeza, que você tivesse essa confiança num Deus que opera, que age em favor daqueles que são seus. Nós não devemos nunca deixar de exercer a nossa fé, nós não devemos nunca desacreditar do nosso potencial, e saber que Deus, Ele está em todos os momentos,
seja na tribulação, seja na paz, seja na guerra, Deus está conosco, porque esse é o nosso Deus, né? Crer no Senhor, é isso que nós devemos fazer. E eu queria então encerrar dizendo que tem um versículo também em 2 Coríntios que eu queria deixar para os irmãos, que fala o seguinte: aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da justiça. Deus, Ele não nos livra dos problemas, mas Ele está conosco em todos os problemas. Deus, o nosso Deus, Ele continua transformando vales em mananciais. Ele continua transformando desertos em pomares. Noites escuras em manhãs ensolaradas, cheias de luz. Olha o dia como está bonito hoje. Ele continua transformando vidas esmagadas em troféus de sua generosa graça. Esse é o Deus que nós servimos. Há um plano perfeito sendo traçado no andar de cima. Deus, Ele está no controle. Ele está vendo o fim dessa crise. Ele vai tecendo os fios da história de acordo com o seu sábio propósito. Os dramas da nossa vida não atrapalham o Deus, os propósitos de Deus. Os imprevistos dos homens não frustram os desígnios de Deus. Deus jamais desampara aqueles que nele confiam. Ele não nos poupa dos problemas, mas Ele está conosco quando nós atravessamos por ele. Quando nós passamos pelo vale da sombra da morte, Deus está conosco. Quando passamos pelas ondas, pelos rios, pelo fogo, Deus também está conosco. Quando os amigos de Daniel estavam na fornalha, quem era o quarto homem que estava com eles? Jesus prometeu estar conosco sempre, todos os dias, até a consumação dos séculos. Esteja preparado, portanto, então, para as mudanças circunstanciais da vida. Não abra mão, de forma nenhuma, dos seus valores e dos seus princípios absolutos, mesmo quando as provas forem terrivelmente opressoras. Confie em Deus quando as coisas estiverem no seu pior estágio. Ele é um Deus que supre. Espere e confie que essa crise, essa tempestade, a sua dificuldade vai passar e o sol vai voltar a brilhar. Saiba que Deus tem grandes propósitos em sua vida e essa história não acaba aqui. Deus tem muitas coisas, Deus tem muitas bênçãos para a sua vida. Nós precisamos somente crer e esperar, porque Ele supre todas as nossas necessidades. Que Deus te abençoe, que Deus esteja com você nessa crise, nessa pandemia, no seu isolamento social. Fique em casa realmente, mas não deixe de acreditar, de confiar, de esperar num Deus que supre, que opera em favor daqueles que são seus. Esse é o nosso Deus, é nele que nós confiamos e é Ele que vai transformar toda essa crise em momentos de glória, de alegria, e com certeza nós vamos passar por essa crise juntos, sabendo que o Senhor é o Rei, Deus que controla todas as coisas. Amém? Que Deus nos abençoe, fica em paz em nome de Jesus. Obrigado por essa oportunidade, pelo convite. Estou aqui morrendo de saudade dos irmãos, então fica aqui o nosso abraço virtual. Que Deus nos abençoe e em breve nos veremos novamente. Tchau, tchau. Que maravilha, né? Podermos ouvir uma palavra tão abençoada. Deus te abençoe, Fabrícia. Que sua palavra continue a animar os nossos corações, né? Que Deus te usou com alegria, com poder, sabendo que Ele está no controle. Com certeza trouxe aos nossos corações esperança, desafios para continuarmos nessa investida, né? Quero agradecer a Deus por essa palavra. Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua fidelidade. Como o Senhor tem sido realmente zeloso para conosco, não é? O Senhor mostrou, ó Deus, o Senhor tem provado em a vida da tua serva, da sua família, que o Senhor, ó Deus, está conosco quando nós realmente nos entregamos e dependemos do Senhor para as nossas provisões.
Foi o Senhor que fez tudo isso. Louvado seja o teu nome. Amém. Queridos, em nome de Jesus, estamos já terminando a nossa live. Quero desafiar o seu coração a estar presente conosco logo mais à tarde, às 18h30. Teremos uma outra surpresa e você vai também estar se alegrando com isto. Que Deus continue falando bem de perto então ao seu coração. Continue fazendo os contatos, compartilhando com seus amigos a bênção desse tempo, porque tem crescido. Quero agradecer a muitos amigos que estavam vendo, né? Amigos de longe, de muito tempo atrás. Valeu, Mário Batistella, quanto tempo, né? Lá de Peniel, né? Que bom ver os irmãos interagindo com a gente, a Marilene também. Que maravilha. Eu fico grato a Deus e quero que realmente a palavra do Senhor te alcance e fale bem de perto aos seus corações, tá bem? Então, que Deus nos abençoe. E aqui, então, nós queremos dar um tchau. Agradecer também. Aqui está conosco a Ariane também, está conosco a Esileide, né? E que Deus continue a abençoar toda a Igreja Batista em Vila Marcondes, que estamos já com bastante saudade, e a todos os amigos que têm abençoado as nossas vidas. Quero agradecer a amiga que me cedeu a sua garagem para recepcionar os meus amigos. Que Deus te abençoe também, tá bom? Louvado seja Deus. Tchau, tchau. Foi uma alegria estar com você e até mais tarde.